Nós estaremos meditando a palavra de Deus. O tema da nossa ministração de hoje é: decida o que vem primeiro. É um tema muito importante porque eu tenho lidado com pessoas perdidas, porque parece que tudo na vida da gente é importante. Todas as coisas parecem que são para ontem. E a gente fica meio confuso com tudo isso. O que eu faço primeiro? Eu dou atenção a quê? Porque é tanto problema, é tanta coisa que parece ser importante. É filho, é dinheiro, é saúde, é isso, é casamento, é relacionamento. Tudo parece ser importante. E hoje Deus vai trazer essa palavra para você. E o tema da ministração é: decida o que vem primeiro. O tema dessa ministração está lá no livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14. A palavra de Deus diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Nós estaremos meditando na palavra de Deus. Esse tema de hoje, decida o que vem primeiro, é uma coisa tão importante na nossa vida, irmão. Essa semana é uma semana que eu tive aconselhando pessoas e tive que lidar com ajustes de foco. Pessoas que ficam tão confusas porque é tanta coisa para resolver, é tanta coisa para pensar, que a gente não sabe no que pensa primeiro, o que resolve primeiro. A gente não sabe o que vai acudir primeiro ou como vai ser, o que é mais importante. Quando nós estudamos a vida de Abraão, uma das coisas que chama a atenção é que Abraão é um homem de ação, é um homem de coragem. Ele nem sempre acerta, é um homem que comete os seus erros também. Por exemplo, Deus disse a ele um dia: sai da sua casa, sai da sua parentela, da sua terra. Era para ele sair, mas ele acaba levando um sobrinho junto com ele. Era para sair ele e a esposa, ele não tinha filhos, e ele acaba levando o sobrinho junto com ele, que era Ló. Depois ele continua caminhando e vem um período de fome muito grande, e aí ele tem que mentir. Ele diz que a sua esposa não era a sua esposa, mas era a sua irmã. Ele deixou que levassem a sua esposa, tudo com medo de que morresse. Mas mesmo não acertando, Abraão é um homem de ousadia. Abraão é um homem de coragem, um homem de ação. Abraão compreende que ao longo da vida Deus continua chamando ele para níveis cada vez mais profundos de caminhada, de relacionamento com Deus. E por isso Abraão está constantemente se movendo para o próximo nível da sua vida, para os próximos níveis. Seu entendimento diz a Abraão constantemente: se Deus tem algo para mim, então eu não vou deixar passar. Eu quero o que Deus tem para a minha vida, eu quero tudo que Ele me preparou, eu não quero deixar passar nada. Abraão era assim, era o tipo do cara decidido, era o tipo do cara que o que Deus tinha para ele, ele queria, ele ia buscar mesmo. Na maioria das vezes, para chegar onde Deus quer que nós cheguemos, nós precisaremos passar por muitos momentos difíceis, e muito difíceis. Inclusive,
Estamos numa cultura, vivemos numa cultura hoje onde o Estado diz que vai colocar dinheiro na sua conta. Se você for preso, o Estado dá dinheiro para você. Se você perdeu o emprego, o Estado dá dinheiro para você. Se você fizer filhos, o Estado dá dinheiro para você. E aí começa, é auxílio reclusão, é bolsa isso, é bolsa aquilo. E por favor, eu não vou entrar no mérito da questão se isso socialmente é válido ou não é válido. Não. Eu só estou aqui para analisar o que isso tem provocado nas nossas vidas, na vida da sociedade que nós vivemos. Porque simplesmente as pessoas hoje, elas precisando ou não, eu quero apenas frisar que quanto mais direito às coisas, menos vontade de trabalhar duro nós temos para conquistar. Quanto mais direito às coisas, menos vontade nós temos. Olha para as pessoas mais antigas que estão aí, pergunta como é que eles venceram na vida. Pergunta se foi com Bolsa Família, pergunta se foi com auxílio reclusão, pergunta se foi com salário família. Olha as pessoas mais antigas que estão aí. Pergunta se foi o Estado que pagou para eles, pergunta se foi o Estado que deu dinheiro para eles. Não, não foi. Venceram porque entenderam que só vence na vida quem trabalha duro. Para vencer na vida tem que trabalhar duro, tem que suar mesmo, não tem jeito. Mas nós vivemos numa cultura que diz que não é bem assim. O Estado paga para você, o Estado põe dinheiro na sua conta. E aí as pessoas estão com cada vez menos vontade de trabalhar duro para fazer as coisas acontecerem. Há algo em nós que quer as coisas que quer, e nem sempre estamos dispostos a trabalhar duro para conseguirmos. Há algo em nós que entende fundamentalmente que o trabalho árduo é necessário sim para ir para o próximo nível da vida, mas parece que de certa maneira o sistema fez com que a gente perdesse aquela pegada, aquela garra, aquela força, aquele foco, aquela coragem que diz: eu estou disposto a fazer o que for preciso para ver o meu sonho se tornar realidade. As pessoas não têm essa pegada mais. As pessoas não têm essa perseverança mais. As pessoas hoje, elas não lidam assim mais. Porque aí a gente fica esperando, vou ver se caiu o auxílio na minha conta, vou ver se... Não, há tempos atrás não tinha auxílio não, irmão, tinha que se virar para comer o pãozinho, tinha que se virar para cuidar de filho, tinha que se virar para prosperar, era assim que funcionava. Mas hoje nós fomos perdendo essa pegada, nós fomos perdendo essa garra, nós fomos perdendo essa capacidade de perseverar. Nós vivemos em um mundo que condicionou as pessoas a esperar tudo do Estado. As pessoas hoje elegem políticos de acordo com aquilo que eles vão dar, de acordo com aquilo que eles dizem que o Estado vai fazer. E aqui, por favor, não é uma pregação sobre política, é uma pregação sobre aprender a decidir as coisas que vêm primeiro. E nós precisamos aprender isso. As pessoas foram condicionadas a depender, as pessoas foram condicionadas a esperar pelo poder político, pelo poder público, pelo Estado. Isso impactou de uma maneira muito sobrenatural e de uma maneira humanamente também terrível a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Muitos de nós sabemos que Deus está nos chamando para dar um passo de fé, mas nós queremos que Deus nos dê garantia absoluta. Nós queremos que Deus, Ele traga tintim por tintim. Nós queremos dar o passo sim, mas só se Deus me explicar tudo, só se Deus me falar tudo, só se Deus me responder todas as perguntas que eu tenho. E o que chama a atenção sobre Abraão é que quando Deus chama Abraão para fazer alguma coisa, Abraão sai e faz. Simples. Ele sai e faz. Deus disse para ele: sai da sua casa, ele saiu. Deixa a tua parentela, ele deixou pai e mãe para trás. Um dia, os pastores dele e o do seu sobrinho Ló começaram a brigar, porque os seus rebanhos cresceram muito e estava pastando no mesmo lugar, e começou a dar briga entre esses pastores. E aí então, ele chega para o sobrinho e fala: nossos pastores estão brigando demais, desse jeito não dá. E aí, dirigido por Deus, ele olha para o sobrinho dele e fala assim: faz o seguinte, escolhe qual pedaço de terra você quer. Pode escolher, fica à vontade, pode ser o que for. O que sobrar fica para mim, não tem problema não. O sobrinho dele olhou um lugar muito verde, pastagens legais, e falou: tio, eu quero aquele pedaço ali. Ele falou: beleza, aquele pedaço é teu. Ló quebrou a cara, porque foi escolher a região de Sodoma e Gomorra. Mas, dirigido por Deus, Abraão era um homem dessa maneira. Ele simplesmente sacrificava, se fosse necessário, sua própria saúde. Um dia o seu sobrinho entrou lá numa guerra, numa peleja, e ele teve que ajuntar alguns reis para ir lá libertar seu sobrinho. Sacrificou a sua saúde, sua segurança, o seu conforto para resgatar o seu sobrinho. Sempre que algo precisava ser feito, Abraão estava disposto a fazer. Esse era Abraão. Sempre que Deus pedia alguma coisa, ele estava disposto a fazer. Abraão era assim. Algo em nós que tão rápida e facilmente se contenta com o que é bom, porque a gente perdeu a pegada de lutar pelas coisas que são ótimas, pelas coisas que são excelentes. Nos conformamos com o que é bom. Para nós, se tiver assim, tá bom, a gente não quer, porque o ótimo exige de nós algo, pede algo de nós. Talvez, por exemplo, o sonho de alguém seja estar livre do vício.
mas para estar livre de um vício, você sabe disso. Quando você quer estar livre desse vício, era o seu sonho, isso vai pedir para você um novo nível de transparência, um novo nível de esforço. Você vai começar a jornada. Só que hoje, sabe o que a gente percebe? O sujeito vai para um centro de recuperação, dá 2 dias, ele está entediado de ficar lá e fala: estou bom já, eu já estou bom, pode me liberar que eu estou beleza. E aí sai, achando que estava bom, quando na verdade Deus quer ver pessoas libertas, curadas, no ótimo. Mas com 2 dias, com 1 semana talvez, porque é um lugar onde ele fica preso, ele tem restrição de liberdade, ele não se sente bem, ele sente falta dos amigos e aquela coisa que é normal. Mas aí ele chega e fala: não, eu já estou bom já, é assim. Tratamento é assim, remédio é assim. Chega numa hora que a gente chega num ponto que a gente fala: não, eu estou bom, não, eu já estou bom, não, eu não preciso continuar com isso não, está tudo certo. Isso significa que eu já estou bom e eu não estou mais disposto a ir até onde for preciso para que o ótimo se manifeste na minha vida. Isso significa que eu estou vivendo só com o bom. Eu vou vivendo nisso, o ótimo fica, é um sonho. Talvez o relacionamento que você tenha não é o melhor de Deus para você. E você começa a sonhar com um tipo diferente de relacionamento, pensando em terminar às vezes o relacionamento atual. Sabe por quê? Porque você pensou que o primeiro passo era suficiente. Você pensou que talvez 1 ano, às vezes eu vejo pessoas: pastor, nossa, já faz 4 anos que eu estou casado. Eu começo a dar risada, irmão. Porque 4 anos de casamento e nada é a mesma coisa. Você vai continuar aprendendo, você está no início de uma caminhada, tem muita coisa para aprender, muita água a passar debaixo da ponte. Você vai continuar aprendendo até lá quando morrer um dos dois, ou o sonho de todo mundo é que os 2 morram juntos. A gente acha que o primeiro passo foi suficiente. A gente acha que fazer a primeira coisa certa foi suficiente para atrair a bênção de Deus na nossa vida. No seu trabalho é assim, no seu empreendimento também é assim. Nós queremos correr atrás de uma vida abençoada, mas chegamos num certo ponto que nós decidimos que é até ali. Até ali é o que eu podia fazer, até ali é onde eu estava disposto, até ali é o preço que eu queria pagar. Agora tá bom, tá ótimo? Não, tá bom. E às vezes a gente não entende que estamos trocando, deixando o ótimo de lado pelo bom. E Abraão nunca foi assim. Abraão, se Deus tinha algo para ele que era ótimo, ele falava: não, era o ótimo que eu quero. Abraão nunca se contenta com nada menos do que o melhor de Deus. Há algo em Abraão, a maneira como ele vê Deus, faz com que ele pare e ele pense: se há alguma coisa melhor de Deus para mim, eu quero alcançar essa coisa. Tudo que tiver que ser feito, qualquer coisa que eu tenha, que eu precise deixar de lado, eu vou deixar, vai ser assim. Eu vou perseguir o melhor de Deus para a minha vida, eu vou atrás disso. Abraão era um homem implacavelmente ousado, corajoso, e é essa pegada, irmão, que nós precisamos ter na nossa vida nos dias de hoje. Querer lutar, querer vencer, querer conquistar. Não entrar nessa de que tá bom, já melhorou. Não, Deus tem algo melhor, mas exige muita pegada, muita determinação, e Abraão era assim. Esse capítulo 22 que nós lemos, ele começa com Deus dando a Abraão uma instrução que parecia ser a coisa mais louca do mundo, irmão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, vai lá, sacrifica o seu filho. Isso vai contra tudo que Abraão sabia sobre Deus. Vai contra tudo que Abraão já havia ouvido sobre Deus. Vai contra tudo aquilo que Deus já havia dito a ele. E aí, tudo que Deus já havia ensinado a ele até esse ponto da sua vida. O versículo 3 diz que a resposta de Abraão foi assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Abraão foi simples. Quando Deus falou diretamente com ele, Abraão obedeceu. O problema meu e seu é que a gente às vezes pensa demais. Às vezes a gente pensa demais, a gente raciocina demais, a gente racionaliza demais. Às vezes Deus só quer que você faça. Às vezes Deus fala para você: faz isso, Ele só quer que você faça. Mas você quer que Deus te explique por A, por B, você quer que Deus te convença que você tem que fazer, você quer que Deus, de alguma maneira, convença você. E Abraão era assim. Deus falou, ele obedeceu. Muitas vezes, Deus constrói em nossas vidas esses momentos onde Ele vem. Ele fala claramente, e esses momentos em que Deus vem, fala claramente, são momentos que exigem uma resposta. É como você está indo numa rua,
E de repente você se depara com essas encruzilhadas em T. Você chega, não tem jeito, para frente não dá, acabou, não tem jeito, é para a direita ou para a esquerda. Não dá para seguir em frente, não dá para continuar do mesmo jeito. Aí é o momento que Deus vem e fala para você, você tem que tomar uma decisão. Ou para a direita ou para a esquerda. Do jeito que está, não pode continuar. E Deus chega. São esses momentos em que Deus vem e diz para mim e para você, olha, em frente não dá mais. Porque em frente não tem saída. E Deus nos levará a esses momentos da vida que exigem uma resposta, um posicionamento, uma decisão. Esses momentos que na teologia nós chamamos de momentos kairós, que é quando o plano de Deus ele vem e se cruza com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. E o resultado desse cruzamento do plano divino com o nosso dia a dia significa que Deus quer que alguma coisa mude. Deus quer que alguma decisão seja tomada. Ele quer que alguma coisa na nossa vida mude, irmão. Mas muitas vezes nós pensamos demais sobre isso. Às vezes a gente até pede conselho, mas depois a gente fala assim, não sei, eu tenho que orar sobre isso. Não sei, eu ainda vou pensar sobre isso. Na verdade nós sabemos o que Deus está pedindo. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito. A gente sabe o que Deus está pedindo para a gente, o que Deus quer, o que Deus está pedindo para fazer, mas nós estamos com medo e nós ficamos muitas vezes esperando uma resposta que nós já temos. Ficamos esperando uma resposta que lá no nosso ser Deus já colocou, Ele já impregnou. E nós percebemos muitas vezes, irmão, que o tempo passou e perdemos o kairós de Deus. Quem já perdeu alguma oportunidade na vida, levanta a mão aí. Você que já perdeu alguma oportunidade na vida, levanta a mão, seja qual for. A gente perde o kairós de Deus, irmão. Porque era aquele momento, a decisão era para ser tomada naquele momento, era para resolver naquele momento. E a gente falou, não, eu preciso pensar sobre isso, eu vou orar sobre isso, e aí passou um dia, 2 dias, e a gente esperando Deus falar, e a gente esperando Deus confirmar, só que o tempo passou. E o kairós passou. Ficamos esperando. Obediência atrasada é desobediência. Se você pedir para um filho seu fazer alguma coisa e ele fala, não, eu vou fazer assim, mas fica enrolando, você vai lidar com ele como desobediente. Obediência atrasada é desobediência. Se Deus disser para você, olha, é para fazer isso. Vou te dar um exemplo simples, irmão. Às vezes, você não sabe por quê. Você sai da sua casa, você passa pelo mesmo caminho todo dia. Todo dia você passa pelo mesmo caminho. Mas um belo dia você não sabe por que algo diz para você, não passa por aí hoje. Não dá tempo de pensar, irmão. É não passar. Você não sabe se Deus vai te livrar de alguma coisa, você não sabe se tem um acidente esperando, você não sabe o que vai acontecer, mas naquele dia, é como se Deus falasse para você, o kairós de Deus vem, Ele interfere no seu dia a dia, e vem aquela vontade de falar, não passa por aí. Você sempre passou por ali, você sempre fez aquilo, sempre foi daquela maneira. E muitas vezes nós perdemos o momento que Deus tem para nós por pensar demais. Nós perdemos o momento que Deus tem para nós por não obedecer logo de imediato. Nós perdemos o momento que Deus tem para nós porque nós queremos todas as respostas, tudo muito claro, tudo muito certinho. Perdemos o momento quando decidimos ir para a direita, quando Deus estava dizendo para irmos para a esquerda, sermos obedientes. Quando Deus disse para deixar alguma coisa, a gente não deixou. Quando Deus disse para abandonar alguma coisa, a gente não abandonou. Quando Deus disse que era para deixar algumas amizades para lá e a gente não deixou. Quando Deus pediu e a gente não fez. Existe algo em mim, em você, que não gosta desses momentos kairós, que não gosta dessa ideia. Nós amamos a ideia de um Deus de segundas chances. Amamos a ideia de um Deus que, se eu errar agora, daqui 5 minutos Ele dá outra oportunidade. Nós amamos isso, irmão. Como nós amamos esse Deus de segundas chances, esse Deus de segundas oportunidades. Se eu errar daqui 5 minutos Ele me dá a mão, Ele vai me ajudar a acertar. Quantas vezes quando Deus traz esses momentos para a nossa vida, se o momento passa, isso tem implicação, tem impacto nas nossas vidas, porque era para ser feito naquele momento, era uma decisão a ser tomada naquele momento, e a gente deixou. O momento kairós exige uma resposta minha e sua, mas muitas vezes nós queremos cada detalhe respondido, cada coisinha, a gente quer entender cada uma das coisas, antes de estar disposto a dar esse passo de fé, ou fazer aquela coisa que Deus está nos chamando para fazer. Nós queremos olhar para Deus de todos os ângulos, queremos olhar para aquela ordem de Deus de todos os ângulos, de todas as maneiras, e sabe o que acontece, irmão?
Nós sofremos paralisia por excesso de análise. Nós ficamos analisando tanto, pensando tanto, querendo tanta resposta, entender tanto, que a gente fica paralisado. Era o momento de fazer, o momento de mover, mas a gente está parado, porque a gente está analisando, a gente está pensando essas coisas todas. Pensando que de alguma forma Deus vai nos dar todas as respostas que queremos para dar um passo com segurança. E não é assim que a fé funciona. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Os momentos kairós têm um jeito de nos atrair para a decisão. E a nossa vida, ela parece ser diferente, resultado dessas escolhas que fazemos, e Abraão sabia disso. E talvez essa é uma das coisas que o leva a uma vida de obediência, a uma vida de coragem, a uma vida de ação, porque ele sabe que quando Deus aparece e diz, faça isso, Abraão pensa assim, a minha melhor resposta é obedecer. Aliás, a minha única escolha é obedecer. Essa é a primeira coisa que Abraão entendeu quanto ao kairós de Deus. Toda vez que Deus entrava no cotidiano, no dia a dia, no banal, Abraão já sabia que era o momento de Deus. Essa história de Abraão que nós lemos parece que não se encaixar com aquilo que a gente sabe sobre Deus. Parece que não se encaixa com a maneira que ele age, ele faz em outros lugares da Escritura. Deus nunca pretendeu ferir ninguém dessa maneira. Deus nunca pediu para um pai matar um filho dessa maneira. E assim nós nos perguntamos, mas o que está acontecendo, pastor? Deus testou Abraão? Testou. Mas eu quero esclarecer uma coisa para você, irmão. Deus sabe todas as coisas. Deus já conhecia o coração de Abraão. Deus não precisava testar Abraão. Não havia necessidade. Deus já sabia que Abraão o amava, o colocava em primeiro lugar na sua vida. Deus não está tentando descobrir como Abraão se sente com relação a Deus, ao Senhor. Deus está indo atrás de algo mais profundo. Deus quer atingir um ponto mais profundo. Isso não é um teste com base na pessoa que está testando, não, irmão. Esse é um teste destinado a fortalecer o coração do aluno de Abraão. E sabe quem era o aluno de Abraão? Isaac. Isaac precisava crescer com uma prova de que seu pai era um homem de Deus. Isaac precisava crescer, e durante a sua vida adulta ele precisava se lembrar sempre: o meu pai era extremamente obediente a Deus. Ele iria se lembrar disso para o resto da sua vida. Às vezes a gente se esquece que Deus pede para a gente mudar algumas coisas e a gente não muda. E sabe o que acontece? Às vezes a gente acha que é uma questão entre a gente e Deus, mas a sua vida nunca é só sobre você. Às vezes Deus quer educar o seu filho através de você. Às vezes Deus vai te pedir algumas mudanças e algumas coisas que vão impactar a vida do seu filho. E você fala: não, mas isso não tem nada a ver, sou eu gosto de tomar uma cerveja, o que tem? Não tem nada a ver, imagina. Mas Deus quer muitas vezes que você passe por um período, por uma prova, que você abandone algumas coisas, para que o teu filho olhe para você e o seu filho comece a achar que algumas coisas não são compatíveis com o Deus que você ensinou ele a servir. Muitas vezes é assim. Deus, ele vai usar a nossa vida, ele vai trabalhar na nossa vida para essas questões, para fortalecer, para atingir o coração dos nossos aluninhos, que são os nossos filhos, são os nossos familiares. O que talvez tenha acontecido ao longo dos últimos anos de Isaac, sem dúvida nenhuma, é que veio o orgulho, veio a alegria de olhar, de se lembrar da vida do seu pai Abraão. Lá desde o seu nascimento, Abraão amava o seu filho. Ele representava tudo que era sagrado, representava as promessas de Deus. O coração de Abraão estava ali. Isaac representava a aliança, a esperança. E quanto mais o tempo passava, mais o coração de Abraão ia ficando unido ao coração do seu filho, o filho da promessa. Mas parece que em algum lugar ao longo do caminho, algum lugar ao longo desse caminho de Abraão, a afeição por Deus começou a ficar em segundo plano, um pouco menor, porque o amor que ele tinha pelo filho era tão grande, mas tão grande, que em algum momento Deus começou a ficar um pouco menor. As coisas, a afeição de Deus, de Abraão pelas coisas de Deus começou a ficar um pouquinho menor, pelo caminho, pelo carinho que ele tinha para o seu filho. E Deus então intervém. E Deus, a Bíblia diz que não reparte a sua glória com ninguém. Ele intervém. Muitas vezes nós recebemos algo de Deus, e quando nós recebemos esse algo de Deus,
nós começamos a amar e nos importar com aquilo muito mais do que com o próprio Deus. Por exemplo, irmão, às vezes manter certos relacionamentos que a gente tanto quer, a gente vai fazer de tudo, nós vamos tomar decisões baseadas no que é melhor para o relacionamento, ao invés de fazer as coisas e tomar as decisões que são certas aos olhos de Deus. Às vezes você vai abrir mão de coisas para manter um relacionamento que são erradas aos olhos de Deus. Às vezes, para manter um relacionamento, para manter um namoro, para manter um noivado, para manter um casamento, porque a gente quer, e para ele ser bom, a gente descobre que vamos ter que fazer algumas coisas, e as pessoas falam, nossa, vocês se dão tão bem, mas aí lá dentro de você, você sabe que existem algumas coisas que você está fazendo que não estão de acordo com o Deus que você serve, que não combinam com o Deus que você serve. E nós sempre escolhemos o bom, ao invés de escolhermos o excelente. Nós nos contentamos com o bom, ao invés de escolhermos o que é excelente para a nossa vida, aos olhos de Deus. Sem dúvida, nós precisamos da ajuda de Deus para que possamos amar a Ele acima de todas as coisas. E é isso que Deus está buscando ali na casa de Abraão. Aqui Deus não tem intenção nenhuma de machucar esse jovem, de matar esse jovem chamado Isaac, ou qualquer coisa desse tipo. Deus simplesmente, Ele apontou uma flecha direto para o centro do coração de Abraão, para o centro do coração daquele pai. Abraão sabia que ele tinha um problema naquele momento. Deus me disse para ir até o Monte Moriá, Deus me disse para sacrificar meu filho, mas Deus também me deu uma promessa. Deus disse que através desse filho surgiria uma grande nação. E aí, no que eu acredito? Sabe no que Abraão acreditou, irmão? Abraão pensou assim, eu vou subir o monte, não sei como eu vou fazer, mas eu vou voltar com essa promessa. Eu vou pegar esse problema e vou colocar ele sob a sombra da promessa, e nós dois vamos voltar. Abraão está dizendo, eu vou seguir em frente e vou obedecer, e o resultado eu deixo na mão de Deus. Tanto que ele diz para os 2 empregados que ficaram, eu e o menino vamos subir, mas nós vamos voltar. Ele tomou uma decisão, eu vou subir, eu vou obedecer a Deus, o resultado eu vou deixar na mão dele. Abraão talvez pensava, eu tenho este problema de ter que sacrificar meu filho, mas eu também tenho uma promessa de Deus, que é através desse filho, esse filho que Deus está me pedindo agora em sacrifício. Deus disse que através desse filho viria uma grande nação. Isaac não tem esposa, Isaac não tem filhos ainda, Isaac não tem nada ainda, mas Deus vai fazer dele uma grande nação. Eu não sei como ele vai fazer isso, mas o meu filho vai se tornar uma grande nação. Então, se Deus tiver que levantar ele dos mortos para fazer isso, Deus vai fazer. O meu trabalho é ser obediente e deixar os resultados na mão de Deus. Nós não somos assim, irmão. Nós não conseguimos deixar os resultados na mão de Deus. A gente quer ter certeza do resultado. A gente quer ter o controle sobre o resultado. Quando Deus só diz, faça o que eu estou te pedindo para fazer, deixa o resultado comigo. Muitas vezes nós deixamos que o problema se torne a coisa que nós estamos olhando, e a promessa fica pequenininha. A gente se ocupa tanto com o problema se torna tão grande que a promessa de Deus fica pequenininha, pequenininha. E porque o problema se torna uma montanha, Deus está dizendo hoje para mim e para você, que a minha promessa seja como uma montanha. Deixe os seus problemas sob a sombra dessa montanha, da montanha da minha graça. Se eu disse algo para fazer, se eu te pedi algo para fazer, se eu te fiz uma promessa, essa promessa é verdade. Não importa quantos problemas você tenha, quantos problemas você precisa empilhar um em cima do outro, mas coloque esses problemas sob a sombra da minha promessa para a sua vida. E a gente não entende isso, irmão. Abraão entende que a promessa de Deus sempre vence quando vai para a batalha contra o problema. Sempre vence. Deus colocou um sonho no seu coração. Talvez um sonho com relação ao seu casamento, talvez um sonho com relação aos seus filhos, talvez um sonho com relação à sua família, talvez um sonho com relação ao seu empreendimento, sua vida profissional, sua vida financeira. Mas junto com o sonho, sempre vem os problemas.
Junto com o sonho sempre vão vir as lutas. Toda vez que vier uma promessa de Deus para a sua vida, pode olhar para trás. Porque já vem um monte de problema, vem acompanhando, é como um trem, é como uma composição ferroviária. Você olha para trás e fala, meu Deus, junto com a promessa vem um tanto de luta, vem um monte de problema, vem um monte de situações. E Deus vai dizendo para você, em qual das duas coisas você vai acreditar? Você vai continuar olhando para todos esses problemas e esquecer a coisa para o qual eu te chamei, a promessa que eu fiz para você? Ou você vai seguir em frente com confiança que sou eu que vou lidar com os problemas que acompanham a promessa que eu te fiz? Toda promessa é acompanhada de problemas, irmão. Toda promessa é acompanhada de problemas. Nós temos que tomar essa decisão todos os dias. Todos os dias. Porque parece que a cada dia que passa, você sente que os seus problemas estão um pouco mais altos. Você sente que esse buraco está um pouco mais fundo. São as dívidas que estão ajuntando. Os filhos que estão ficando cada vez mais problemáticos, estão crescendo, estão se tornando um desafio muito maior na sua vida. Você olha para a sua vida e parece que está só complicando a sua vida. E a sensação que você tem é que de repente você está nadando no meio de problemas. Um monte de probleminha que se tornam coisas enormes. Problemão grandão. E você está nadando no meio daquilo lá. E você tem que focar tanto, mas tanto no problema, que na prática você acaba se esquecendo da promessa de Deus. O problema fica tão alto, o problema fica tão forte e tão poderoso que você se esquece da promessa de Deus para a sua vida. E não era assim com Abraão, irmão. Abraão entendeu que ele precisa escolher um pensamento prioritário. Deixa eu te explicar uma coisinha. Nessa vida, você jamais conseguirá lutar todas as batalhas ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma. Nessa vida você jamais conseguirá correr em todas as direções ao mesmo tempo. Você tem que escolher uma direção. Isso a gente chama de pensamento prioritário. Você precisa eleger o que é mais importante para você se concentrar agora. Pastor, mas e os outros problemas? Escolha um que seja o mais importante da sua vida. É o pensamento prioritário. Que a promessa de Deus, ela é sempre mais forte que o problema, e a fidelidade de Deus sempre vence ao final de tudo. Então eu preciso entender que eu não posso lutar todas as lutas, eu não posso combater todos os combates, eu não posso correr em todas as direções, eu não consigo, eu não tenho estrutura para isso, e nem você. Eu preciso escolher qual é a prioridade na minha vida. Imagina, quando depois de tudo pronto para o sacrifício, Abraão já com a faca levantada para enterrar no peito do seu filho, o anjo vem e diz assim: Abraão, não toque no rapaz. Imagina as lágrimas descendo do rosto de Abraão, aquelas lágrimas de alívio, também de alegria. Imagine também Isaac naquele momento com as suas lágrimas descendo pelo rosto. Mas será que todo esse sofrimento, essa agonia, essa angústia desses 3 dias era só brincadeira de Deus? Será que se fosse eu e você, quando Deus fizesse isso, a gente fala: Deus, qual é a tua? Está me trolando? Qual é a tua? Deus, você me fez sofrer esses 3 dias para no final falar que não era para fazer? Está tirando com a minha cara, Deus. Será que isso tudo foi só brincadeira? Não era para sacrificar Isaac? Para que me fazer sofrer assim? Preste atenção nessa parte final dessa palavra, irmão. Eu estou dizendo porque tem gente aqui que está sendo derrotada na vida espiritual antes de começar. Começou a reerguer, já está sendo derrotado. Na vida nós nos esquecemos que todo o propósito de Deus não é o problema, mas é o que Ele quer fazer no nosso coração. É o que Ele quer trabalhar, o nosso destino. Nós nos fixamos no nosso destino e perdemos o sentido da viagem, irmão. Sabe, quando você resolve ir para a praia, ou ir para fazer uma viagem, é isso aí. E aí você tem aquele filho tipo burrinho do Shrek. Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Pelo amor de Deus, cala a boca. Mas já chegou. Irmão, tem hora que a gente quer tanto chegar que a gente perde o prazer da viagem. A gente deixa de curtir a viagem. Sabe o que eu estou dizendo para você, irmão?
Hoje Deus está dizendo para você que o seu destino, Ele tem nas mãos dEle. Deus tem o seu destino nas mãos dEle. Ele já tem a resposta, Ele tem o seu destino nas mãos dEle. Mas Deus está dizendo, eu me importo muito mais com o que eu quero fazer no seu coração, no caminho, no processo, na viagem. E muitos de nós desanimamos porque sentimos que tentamos obedecer, fazer tudo certinho, mas está muito difícil chegar lá. Está muito difícil. Está longe. Está demorando. Está complicado. Você está desanimado porque sente que as coisas estão mais difíceis. Talvez no seu casamento do que você esperava. As coisas estão mais difíceis no seu trabalho do que você pensou. As coisas estão mais difíceis na criação do seu filho ou dos seus filhos do que você imaginava. As coisas estão mais difíceis com o seu coração do que você queria que estivesse. Você queria saber exatamente onde você está errando, e Deus está dizendo para você, o ponto não é esse. O ponto não é o problema. O ponto é o que eu quero fazer em você através dos problemas. Eu falei hoje de manhã que essa é uma pregação para 2h30 de pregação. Agora à noite eu não sei ainda até onde Deus vai. Não vai dar 2h30. De manhã Deus precisou me segurar um pouquinho. Tem gente que passa por tanto problema na vida. Tem gente que passa tanta luta na vida, e às vezes uma vida inteira, e não muda, irmão. É igual prego que toma na cabeça todo dia, toda hora, e não muda. Não muda. Não entende que o problema não é o problema. Eu estou enfrentando tanta coisa, uma atrás da outra. O problema é que eu não mudo em nada. Eu continuo duro, bocudo, eu continuo nervoso, eu continuo temperamental, só tomando na cabeça, irmão, só apanhando, e brigando com Deus, e orando para Deus livrar do problema, e Deus falando, você não está entendendo? Você não está entendendo que eu quero trabalhar na tua vida através desse problema? Eu quero fazer você mais manso, mais flexível, eu quero fazer você mais compreensivo, mas você continua bocudo, você continua casquinha de ferida. Você não entendeu que o problema não é a igreja, não é o trabalho, não. Sou eu querendo trabalhar em você, através do problema. Mas tem gente que não muda, irmão, não muda. Eu aconselho e acompanho pessoas enfrentando um monte de luta na vida. E às vezes eu tenho que olhar para a pessoa e falar, irmã, o que você aprendeu com tudo isso? Não mudou em nada. Irmão, o que você aprendeu com tudo isso? Não mudou em nada. Continua bocudo, respondão, temperamental. Continua ainda casquinha de ferida, dodóizinho. Sabe, irmão? Eu apanho da vida. Uma coisa atrás da outra. Eu não mudo, não amadureço, não cresço. Pelo contrário, eu fico mais amargo, eu fico mais duro de coração. A minha fé enfraquece. Isso tudo porque eu não entendi que não importa aonde a coisa termina. Importa o que Deus está fazendo no meio do caminho. Esse recado é para você. É para você. Entender que Deus já tem a resposta na mão dele. Deus já tem o seu destino na mão dele. Mas Ele quer trabalhar na viagem. Ele quer trabalhar durante o caminho. E durante o caminho você vai ficando respondão. Durante o caminho você não muda. Durante o caminho você briga com Deus. Durante o caminho você murmura. Durante o caminho você continua carnal. Porque você acha que a questão é subir no primeiro lugar do pódio. E não é, irmão. A questão é o que está acontecendo com você durante o caminho. Tem viagem que a gente queria muito fazer. E sabe por que a gente não faz? Porque ela é cansativa. A gente deixa de ser abençoado lá no final, porque a gente não quer uma viagem cansativa. A gente não quer luta no meio do caminho. A gente não quer problema no meio do caminho. A gente não quer discussão no meio do caminho. E é exatamente isso que Deus às vezes vai nos dar para começar a trabalhar na nossa vida no meio do caminho. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Para de achar. Para de pensar que o mundo inteiro está contra você. Para de pensar que todo mundo sabota você. Por favor.
Começa a olhar para dentro do seu coração, começa a pedir para Deus, falar com você: Deus, e aí? Eu estou mudando? Deus, ó, literalmente, ó, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem bife que quanto mais você bate, mais macio ele fica. Mas tem carne, irmão, você pode martelar e esmurrar ela o tanto que você quiser, que continua dura igual uma sola de pneu, irmão. Deus não quer você assim. Para que continuar apanhando? Para que continuar sofrendo? É só aprender. É só permitir que Deus trabalhe um pouquinho mais esse coração. Quando vier aquela vontade de brigar, aquela vontade de xingar, olha e fala: opa, ô Deus, pô, será que eu vou tomar bomba de novo? Ah não, cansei. Aprende que não vai apanhar mais, irmão. Aprende, porque Deus vai te levar para o próximo nível da sua vida. Aprende isso. Tem pessoas que às vezes falam: pastor, eu não sei como é que o senhor consegue ser desse jeito. Eu te falo como é que eu consigo ser assim. Porque eu aprendi que Deus quer trabalhar comigo durante a viagem. E eu preciso me abrir para isso. Abraão viu que Deus preparou um carneiro para ser sacrificado, irmão, no lugar de Isaac, e chamou aquele lugar de Jeová Jirê, ou Deus proverá. Essa é uma maneira de dizer que a vontade de Deus é cuidar disso, é cuidar do problema da sua vida. A solução Ele já tem na mão dele, antes de você orar, antes de você pedir, antes de você necessitar. Ele é um Deus de provisão, é um Deus provedor. Ele se move para atender, preparar a solução antes do tempo, sem que você nem sequer sonhe ainda com o problema que você vai viver. Deus já está preparando a solução para ele. Hoje, ao terminar essa palavra, Deus quer que você saia daqui com uma nova perspectiva na sua vida. A mesma perspectiva que Abraão conseguiu ter. Entender que o problema, a grande questão desses momentos kairós, é que Deus quer construir esses momentos divinos no nosso dia a dia. E não importa onde nós estamos nesse momento da nossa vida, se está bom, se está muito ruim. Importa que Deus está nos empurrando para frente. Importa que Deus está mudando algumas coisas nos nossos corações, irmão. Olha, me perdoa, mas tem muita gente aqui que tem tudo para ser uma bênção na mão de Deus. Uma bênção na mão de Deus. Mas é não me toque, casquinha de ferida, dodóizinho, chateadinho, emburradinho. Ah, porque eu não acho que deveria ser assim. Beleza, você não acha, eu também tenho que conviver na vida com muita coisa que eu não acho, só vou entender depois. Teve muita coisa na minha vida, irmão, que Deus só foi me explicar depois. Não foi uma nem duas, não, foi muita coisa na minha vida que Deus só foi me explicar depois. Quer que eu te dou um exemplo disso? Minha esposa está ali, lembra disso, a Kênia deve lembrar. Meu início de ministério, radical, sem experiência nenhuma. E eu sempre pregava assim, com relacionamento com diferença de idade muito grande, eu sempre falava assim: esses caras mais velhos que ficam arrumando essas menininhas novinhas, e aí o cara fica todo boizinho, todo não sei o que, O que aconteceu? Casei com a menina que eu batizei quando eu tinha 12 anos. Eu tenho 29 anos de idade, sou 25 anos mais velho que ela. É, irmão. Agora eu vou te contar o resto da história. Sabe o que eu fui entender? Que Deus não estava escolhendo qualquer pessoa. Deus estava escolhendo alguém para ser a esposa do pastor dessa igreja. Era isso. Enquanto eu achava que era uma questão só de opção. Era uma questão só de nos darmos bem. Mas não. Deus queria uma pessoa que amasse a igreja, se desse bem para a igreja, chorasse muitas vezes. E aí vem a mocinha lá, com 18 anos de idade. Peguei para criar. Cuidei bem. Cuidei direitinho. Batizei, vigiei. Quando foi para outra igreja, eu falei: o que você foi fazer em outra igreja e tal. Tem muitas coisas na sua vida que você só vai entender depois,
E talvez depois de muito tempo, irmão. Deus vai te explicar. Mas se você tiver com o teu coração aberto para entender. Medita nessa palavra de hoje, irmão. Tira o argumento que o diabo tem contra você. O diabo já pegou o teu jeito. E ele está derrotando você por causa disso. Abraão, se Deus mandava, ele fazia. Abraão, o que Deus tinha para ele, ele queria. Abraão errava, mas nunca deixou de ser decidido com relação às coisas de Deus para ele. Coloca isso no seu coração. Sua vida vai ser melhor. Sua viagem vai ser mais agradável. Vão te machucar, vão te ferir, vão te decepcionar, sim. Mas você vai ser transformado de glória em glória. E a cada dia que passa, você vai descobrir o quanto Jesus te ama. Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus.